citações bíblicas que eu estarei fazendo. Meu querido irmão, meu querido amigo, a palavra que eu trago aos vossos corações, ela é uma palavra que vai mostrar aqui um interesse muito grande de Deus para com o homem. O interesse de Deus para com o homem é que o homem conheça a Ele como único e verdadeiro Deus e Senhor. Quando você lê na sua Bíblia ou na Sagrada Escritura, aqui o Evangelho segundo escreveu São João, do capítulo 7, e o verso de número 38, Jesus ele faz aqui uma apresentação, e nesta apresentação Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, que fala da vida íntima do homem, vai jorrar rios de águas vivas. Perceba, meus irmãos, que esta primeira expressão, que ela é usada aqui no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, está falando de uma crença em Jesus. E esta crença, ela está falando da crença no único e verdadeiro Salvador da humanidade. E eu quero trazer aqui uma comparação que está no Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 1, que Jesus ele diz: crerdes em Deus. Esta crença em Deus, ela é uma crença geral. Entenda, por que ela é uma crença geral? Porque todo ser humano acredita que existe um Deus no céu, independente de quem seja esse ser humano, independente da sua cultura, da sua nacionalidade, independente da sua família, de onde ele veio, independente da sua cultura, ele crê que existe um Deus no céu. Então, esta primeira crença, ela é uma crença geral. Mas também no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1 em diante, vai dizer: crerdes também em mim. Esta segunda crença, ela é uma crença em Jesus. E a crença em Jesus, ela é diferente da primeira crença. Porque a primeira crença, ela é geral, é uma crença em Deus, todos creem em Deus. Mas a segunda crença, ela não é geral, porque a segunda crença, ela é na pessoa de Cristo. E nem todos os seres humanos creem na pessoa de Cristo. Nem todos os seres humanos que habitam sobre a terra creem na pessoa de Jesus. Porque se cresces, aceitaria. Se cresce, entregava a vida a Ele. Então a primeira crença, que é uma crença em Deus, ela é geral, todos acreditam. Mas a segunda crença, que é em Jesus, ela não é geral, ela é individual. Ela não é coletiva. Ela é aplicada no sentido individual de cada ser humano. Você não pode crer, a tua família não pode crer em Jesus por você, não. É você que tem que crer na pessoa dele. O seu pai não consegue crer por você, é você que tem que crer por ele. A sua mãe não pode crer por você, é você que tem que crer por si próprio. É por isso que a crença em Jesus, ela é diferente da crença em Deus. Porque a crença em Jesus, ela não é geral, ela é individual. A crença do homem no Cristo da Escritura está aqui no verso do número 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Então, uma crença do homem no Cristo da Escritura. Por que eu trago este paralelo para que você entenda? Porque os meios de comunicações estão apresentando aí um Cristo. As redes sociais apresentam um Cristo. As novelas representam aí um Cristo. As minisséries representam um Cristo. Mas esse Cristo que é apresentado por muitos, ele é um Cristo totalmente diferente
do Cristo que a Escritura apresenta. É por isso que aqui em João, capítulo 7, 38, vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque você tem que crer no Cristo, sim. Mas você não tem que crer neste Cristo, como diz a novela. Você não tem que crer neste Cristo, como diz o Edir Macedo. Você não tem que crer neste Cristo, como diz as redes sociais. Você tem que crer neste Cristo, como diz as Escrituras. Porque o Cristo das Escrituras, ele é totalmente diferente do Cristo que é apresentado em alguns lugares. O Cristo da Escritura, ele é totalmente diferente dos Cristo que é apresentado em muitos lugares por aí. O Cristo da Escritura, entenda que ele é diferente do Cristo da religião. Porque o Cristo da religião, ele morreu e até hoje continua morto. O Cristo da religião, ele foi pendurado no madeiro e até hoje continua pendurado no madeiro, ou carregado no crucifixo no pescoço de alguém. Mas o Cristo da Escritura, ele é totalmente diferente. Porque o Cristo da Escritura, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive entre nós. Você que está aqui, você pode dar um glória. Então, nós temos aqui a segunda crença, que é uma crença na pessoa de Cristo. E essa segunda crença, a expressão dela é: crerdes em mim. Esta é a voz do Salvador dizendo para você: crerdes em mim. Porque quem crê em mim, dizendo Jesus, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E vamos entender quais são os benefícios que o homem tem quando ele crê na pessoa de Cristo Jesus. Primeiro, vamos para João 5:24. Quem crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Quem crê em Cristo, meus irmãos, obtém a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Segundo, quem crê em Cristo, ele não perece, mas ele tem a vida eterna. E o versículo para esta afirmação é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. A crença do homem tem que ser na pessoa de Cristo. Quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que o homem aplica a sua crença em Cristo, ele não vai perecer, mas ele vai obter a vida eterna, que é oferecida por Deus através de Cristo Jesus. Terceiro, quem crê em Cristo tem a vida eterna. João 3,36. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna não é uma vida passageira. A vida eterna, ela é totalmente diferente de uma vida passageira. Porque a vida passageira, ela termina. Ela tem começo, mas ela tem fim. Mas a vida eterna, ela não tem fim. Por isso que é chamado de vida eterna. Perceba o que a palavra está dando aqui para nós. Quarto, quem crê em Cristo será salvo. Porque é através da crença na pessoa de Cristo que o homem obtém a sua salvação. Que o homem ele é salvo dos seus pecados. É através da obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Entregou a sua vida para salvar o homem da sua má conduta. E através da crença no homem em Cristo, ele obtém a salvação da sua alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e 31. Disse o apóstolo Paulo para os prisioneiros, para o centurião, aonde Paulo estava preso, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Perceba que Paulo diz para aquele centurião: se tu crê, tu não vai ser apenas salvo, mas a tua casa também será salva. Porque uma vez que o homem crê em Cristo Jesus, ele não é salvo tão somente,
não é ele apenas alcançado. Uma vez que o homem ele crê em Jesus, ele não é alcançado sozinho. Ele é alcançado, mas a sua casa também é alcançada. Por isso que a palavra aqui, ela é aplicada no sentido coletivo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque o Deus que eu prego aqui não é um Deus egoísta, que dá a salvação apenas para um ou para dois. Mas a salvação de Deus é oferecida a todos. Mas ela chega na casa de alguém através de um indivíduo, através de um ser humano. E a salvação entrou na casa daquele homem chamado centurião através dele, porque ele creu, e toda a sua casa foi salvo. Se você crê em Cristo, Deus vai alcançar a tua família, Deus vai alcançar a tua casa, Deus vai alcançar a tua parentela, e todos que fazem parte da tua vida serão alcançados por esta salvação. Quem crê em Cristo e for batizado, este será salvo. É uma condição que Deus exige a todos os seres humanos. Marcos 16, verso 16. Marcos 16, 15, um versículo antes vai dizer: e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Mas aquele que crê e for batizado, este será salvo. A primeira condição é o homem precisa crer. A segunda condição, o homem precisa ser batizado para que ele seja salvo. É a condição que é estabelecida pelo próprio Deus. Agora voltando para Evangelho de João, capítulo 7, 38, vai dizer que aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Então a Bíblia está mandando nós crer num Cristo não conforme a religião, mas um Cristo que é conforme a Escritura. Um Cristo que é apresentado não pela religião, mas um Cristo que é apresentado pela palavra, pela Escritura, pelo manual, pela instrução. É um Cristo que é apresentado pela Sagrada Escritura, pela palavra que muda, pela palavra que transforma, pela palavra que restaura. Então eu quero falar agora para você de um Cristo da Escritura. Diga: o Cristo da Escritura. Vamos entender como é o Cristo da Escritura. Como é que a palavra apresenta este Cristo? A palavra apresenta um Cristo que é totalmente diferente de um Cristo que é apresentado por aí. Como é que a Escritura apresenta este Cristo? Primeiro vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O Cristo da Escritura, ele é o verbo encarnado. É aquele verbo que encarnou-se. Ele foi encarnado. Perceba, meus irmãos, a palavra nos mostra que o Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria, um Deus santo e verdadeiro que habitava no céu. Ele se fez carne, ele se tornou carne, e os discípulos afirmaram dizendo: e ele viveu entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Segundo, o Cristo da Escritura, ele é o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Isso são palavras afirmativas do nosso próprio Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é o pão vivo. E qual é a utilidade do pão? O pão, ele é feito na padaria com o propósito de ser vendido e saciar a fome de alguém. Quando você compra um pão na padaria, é porque você está com fome, porque você quer
saciar a tua fome. Você está com fome, então você vai comprar aquele pão para alimentar a sua vida. E o Cristo, que é o pão vivo, ele tem esta mesma utilidade, essa mesma importância. Ele vem para saciar a nossa fome. Ele vem para saciar a fome que eu e você temos de Deus. Perceba, meus irmãos, terceiro, o Cristo da Escritura, ele é a luz do mundo. João 8:12. João 8, capítulo 8, verso 12, vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Jesus não é a luz elétrica, não. Jesus não é a luz da empresa Enel, não. Jesus é a luz do mundo. É a luz que ilumina o coração do homem, a luz que ilumina o coração da mulher. Jesus, ele é a luz. E quem segue a Cristo, ele não anda em trevas. Você que já aceitou a Jesus e você que pratica a palavra, você não anda mais em trevas. Você anda agora diante do raiar da luz do Senhor. Você não anda mais na escuridão, agora você anda na luz do Senhor. Quarto, Cristo. O Cristo da Escritura, ele é o bom pastor. João 10:11 diz que Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nenhum pastor da terra que dirige uma igreja, toma conta de uma igreja, de uma instituição, ele pode ter essa nomenclatura de bom, porque só Jesus carrega essa nomenclatura de bom, porque ele foi o único que deu a sua vida para salvar você que está me ouvindo. Jesus foi o único que deu a vida para salvar as suas ovelhas, os seus, aqueles que pertencem a Ele. Meus irmãos, quinto, o Cristo da Escritura, ele é a porta das ovelhas. João 10:9, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E esta porta, ela tem um perfil indicativo. A palavra diz: quem entra por esta porta, entrará, sairá e encontrará descanso para a sua alma. Uma vez que você entra por esta porta, você encontra salvação para a tua alma. Você encontra descanso para a tua alma. Talvez você se encontre cansado aí. Talvez você se encontre cansado nesta vida que você está levando, que você está vivendo. Mas Jesus está dizendo: entra pela porta. Que aquele que entra por essa porta salvar-se-á. E Jesus está te convidando para você entrar pela porta, para oferecer para você salvação da sua alma. Sexto, o Cristo da Escritura, ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Esta palavra que João 11:25 foi dada para Marta e para Maria. Lázaro, o irmão das mesmas, estava morto, já havia 4 dias que havia sepultado. E Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por causa da crença de Lázaro na pessoa de Cristo, Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: tirai a pedra. Chamou Lázaro para fora e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou dos mortos. Isso é o poder, isso é a crença de alguém que crê na pessoa de Cristo Jesus. Quem crê em mim, no seu interior vai fluir rios de águas vivas. Quem pode dar um glória a você que está aqui? E qual é o resultado, pastor, desta crença do homem na pessoa de Cristo? O resultado começa no interior. Diga interior. Esse interior aqui não é aquele interior que você vai quando tem férias, não. Esse interior é o íntimo do coração do homem. É dentro de cada um de nós.
é dentro do ser humano. A palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu íntimo, no seu interior, no seu coração, vai fluir rios de águas vivas. Levante as tuas mãos, você que está aqui. Meus irmãos, uma vez que o homem crê na pessoa de Cristo, começa a jorrar no seu coração, no seu íntimo, vai fluir dentro deste homem rios de águas vivas. E esse rio de água viva tem um simbolismo da pessoa do Espírito Santo. Vamos ler o verso do número 39. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não lhe fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus não havia sido crucificado ainda para ser glorificado. Mas entenda que você que está me ouvindo e me assistindo pelas transmissões aqui, entenda, quando o homem crê na pessoa de Cristo, no seu interior vai começar a fluir, vai começar a jorrar rio de águas vivas. E uma vez que esse rio começa a fluir dentro do coração do homem, o homem começa a viver uma novidade de vida. O homem começa a ter uma vida diferente, diferenciada. Ele não é mais o mesmo homem. A palavra vai dizer no Antigo Testamento que o Espírito de Deus veio sobre o primeiro rei de Israel, chamado Saul, e quando o Espírito veio sobre ele, ele foi transformado em um novo homem. Levante as tuas mãos. Uma vez que a água do Espírito, o rio do Espírito, flui dentro do coração do ser humano, ele é transformado em um novo homem. Talvez você, meu querido, precisa crer na pessoa de Cristo para que esta água, o rio, ela venha fluir dentro de você. E a palavra não está falando de fluir de uma biqueira, não é um lago, não é um córrego, não, é um rio. Rio fala de imensidão, rio fala de profundidade. Levante as tuas mãos. Rio fala de grandeza, fala de imensidão. É o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te colocar aí nesta dependência de apenas saciar a tua sede apenas com um pouco. Deus quer te levar para a imensidão. Deus quer saciar a tua sede. Deus quer te levar para a profundidade. Deus, ele quer te envolver com o Espírito. Deus, ele quer te envolver com a sua graça, com a sua presença, com o seu poder. E esse rio, meu querido, minha querida amiga que me ouve, isso fala do fluir do Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso do número 13. Isso fala do fluir do Espírito dentro do homem. Uma vez que o homem crê na pessoa de Cristo, ele é batizado com o Espírito. Batismo aqui com o Espírito é Deus morando dentro do homem e da mulher. Então a água, o rio, começa a fluir no interior dele. É por isso que na hora da oração ele chora, na hora dos louvores ele chora, nos momentos íntimos da vida dele com Deus, ele chora na presença do Senhor. Isso é comprovação do rio fluindo dentro dele. Isso fala da presença do Senhor no homem. Atos capítulo 2, verso 3, que vai dizer que Deus sopraria do seu Espírito sobre todos. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Uma vez que o homem recebe o rio do Espírito dentro de si, ele começa a ter experiências extraordinárias. Ele começa a ter experiências novas com este Deus a qual ele crê. Quem pode dar um glória aqui? Glória a Deus. Isso fala do habitar do Espírito no homem. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que os vossos corpos é templo do Espírito Santo,
e Ele habita em vós. Você que está aqui, coloca a mão no teu peito e diga: meu corpo é templo do Espírito Santo. E Ele habita em nós, Ele habita dentro do nosso interior. Você que me ouve, o Espírito habita dentro de você. E Ele habita para fazer morada na tua vida, no teu coração. Meu querido, minha querida, o Espírito não vem apenas com habitação passageira, mas uma habitação permanente, uma vez que o homem abre o seu coração para crer na pessoa de Cristo, no seu interior começa a jorrar rios de águas vivas. Levante as tuas mãos. Você que me ouve, Deus quer mudar a tua vida, quer brotar no teu interior, porque a mudança de Deus, ela começa de dentro para fora. Uma vez que a mudança começa dentro, a transformação fora ela é notada. Uma vez que Deus me toca por dentro, todas as pessoas verão a transformação por fora. Uma vez que eu sou tocado por dentro, todos perceberão a mudança fora. Uma vez que eu sou tocado por dentro, todos perceberão o mudar de Deus na minha vida, no meu exterior. Levante as tuas mãos para adorar. Uma vez que Deus me molha com o rio do Espírito por dentro, a minha vida também é molhada por fora, porque uma vez que o rio, ele começa a brotar dentro do meu interior, eu não quero mais vício, eu não quero mais engano, eu não quero mais prostituição, eu não quero mais mentira, eu não quero mais o mundo, eu não quero mais as coisas das trevas. Uma vez que eu sou molhado pelo rio, que o rio começa a brotar dentro do meu interior, a minha vida é diferente, as minhas amizades é diferente, o meu compromisso é diferente. Uma vez que o rio me molha por dentro, a mudança em todos os aspectos da minha vida. Por quê, pastor? Porque o rio vai me transformando por dentro, o rio vai jorrando por dentro e vai trazendo transformação para o nível físico e o nível exterior da minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Meu querido, Jesus te chama aqui para que este rio ele possa brotar dentro do teu interior. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no teu coração. Eu falei aqui de um Cristo que não é conforme a novela do Edir Macedo, mas um Cristo que é conforme a Escritura. E é nesse Cristo que você tem que crer. Nesse Cristo. Aleluia a Deus. É nesse Cristo, no Cristo da Escritura. Não é o Cristo da novela não, que é todo bonitinho, não. Mas é o Cristo da Escritura. Não é o Cristo da série, não. É o Cristo da Escritura. É esse Cristo que ele está batendo na tua porta dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entro na sua casa, vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Fique em pé agora, meus irmãos. E você que nos assistiu, que Deus vos abençoe. Deus abençoe a sua vida.